E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou o Pedro Mores. E eu sou a Érica Felipus. E hoje nós estamos aqui com mais um vídeo mais especial para vocês, mas antes nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Para começar, nós temos a Flex Life, desenvolvimento de sistemas. Se vocês precisarem de um RP para sua empresa de pequeno, médio e grande porte, entre em contato com eles que eu tenho certeza que eles poderão ajudá-los. Temos também a Érica Arte em Letras, que desenvolveu a arte das nossas canecas. E se você precisar de qualquer arte, seja para caneca, para paredes, entre em contato com a Érica Arte em Letras, que o Instagram dela está logo aqui abaixo. Nós também temos a da Green Store, com produtos excepcionais. Temos os relógios dela aqui, nós usamos e recomendamos. Entre em contato e adquira o seu. Temos também a Gabriela Costa, né, que faz ali a sua maquiagem profissional e artística. Então, se você precisa de maquiagem, entre em contato com a Gabi Costa. E hoje nós temos um vídeo muito importante, especial para a sociedade, não é mesmo, Érica? Exatamente, pessoal. Para vocês que não sabem, nós entramos agora no Setembro Verde. Temos também o Setembro Amarelo, né, que teremos ali a participação do projeto Fique Vivo, para reforçar ali sobre a valorização da vida. Mas hoje, em especial, nós estamos recebendo aqui a Deise, que é diretora executiva da APAE, e a Janaína, que é diretora pedagógica da APAE, para falar um pouquinho mais sobre o Setembro Verde. Então, eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho a Deise e a Janaína. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Para começar, se apresentem. Bom, meu nome é Janaína. Eu estou na PAI já vai fazer 12 anos. Já passei por várias etapas, então eu conheço um pouquinho de cada área e cada dia aprendo mais. Atualmente eu estou como diretora pedagógica. Isso. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês. Meu nome é Deise, eu atualmente estou na APAE como diretora executiva. A minha formação é em superior em serviço social e eu estou na APAE há 7 anos. Olha, quanto tempo. Olha. Falei que não era patrimônio, né? Tá se tornando. Imóvel já virou. E atualmente lá hoje, né, eu e a Jana, nós desenvolvemos um trabalho, vamos colocar assim, que tem inovado aí, né, a forma de conduzir o trabalho da APAE Orlândia. A Jana fica com a parte técnica, que é de conduzir os profissionais, os métodos de ensino, de aprendizado, toda a parte ali gerencial técnica, e eu fico com toda a parte executiva, financeira, administrativa, junto com a Jana na técnica também, né? E toda a parte assim de gerencial da instituição mesmo. E tem feito um trabalho assim incrível, né? Porque a gente acompanha, né, o trabalho da APAE ali pelas redes sociais, pelo Instagram da APAE. Aproveitando, já deixa o arroba aí da APAE para o pessoal seguir vocês lá. Claro. Instagram da APAE Orlândia. APAE Orlândia Oficial, underline, Instagram, e APAE Orlândia no Facebook, página no Facebook. É isso aí. E aproveitando nessa temática, vocês já estão ali, né, vestindo a camisa literalmente. Setembro Verde. Fala um pouquinho pra gente sobre o Setembro Verde, como foi instituído, né? Nós sabemos ali que dia 21 é o dia, né, da luta da pessoa com deficiência. Isso. E eu queria que vocês falassem um pouquinho pro pessoal a importância do Setembro Verde para a sociedade. Essa data, na realidade, ela surgiu aí em 82, né? E ela veio em 2005 para reforçar tudo que já havia, vamos colocar assim, sido imposto, né, como data comemorativa. Em 2005, essa data ela veio para enfatizar a luta do que já existia como desafio. É muito importante ressaltar isso. Porque só quem sabe, né, só quem é deficiente ou quem convive com deficiente, seja a deficiência física, intelectual, o autismo ou múltiplas deficiências, sabe o que essa data significa, né? A questão do que é o desafiar e o manter-se na persistência de lutar todos os dias em prol, em favor daquele que tem alguma deficiência. E ela veio, né, essa data ela é instituída para conscientizar as pessoas, conscientizar os próprios deficientes, as famílias dessas pessoas, as instituições que costumam fazer esse trabalho aí de condução. Para quê? Para dizer que essas pessoas existem, elas estão vivas
convivendo numa sociedade em que muitas vezes elas são ignoradas. E deixa eu te fazer uma pergunta, Daisy, para Janaína também, né? Qual que vocês, enquanto profissionais ali, né, como diretora da APAE, quais são os maiores desafios, né, que a pessoa com deficiência enfrenta no dia a dia, assim, que vocês mais observam na sociedade, enfim? Pode falar você primeiro, Jana. Bom, nós ali da PAI vivenciamos várias situações, né? Tanto familiar, que às vezes até mesmo existem preconceitos dentro da família. Sim. A dificuldade que eles têm, às vezes, de sair de casa, de ir para um passeio, de fazer alguma atividade de lazer, que geralmente a rotina deles é casa e a PAI. Então, a gente busca lá na PAI abrir essas portas, né? Fazer com que eles se sintam presentes na sociedade, né? Eles são vistos, né? Eles fazem parte ali, né? Então, a nossa grande preocupação é isso, é mostrar para eles que eles são capazes, que eles podem viver como qualquer outra pessoa consegue, né? Basta as pessoas enxergarem, dar essa autonomia. Então, nós preparamos eles para fora da PAI. Porque antigamente, a Deise até comenta às vezes, que a gente fazia tudo ali dentro da PAI. A gente, praticamente uma bolha, né? Protegia eles de todas as formas. Hoje a gente já tem uma outra visão. Não, eles são pessoas, eles têm direitos como nós temos. Sim. E eles vão participar das mesmas coisas que a gente. Né? Então precisamos mostrar para a sociedade que eles fazem parte também daquilo ali. Então acho que o maior obstáculo foi a gente quebrar esse tabu. Nossa, mas vocês da PAI fazem isso? Sim, nós fazemos. Porque a PAI, por muitos anos, ela foi uma instituição em que, vamos colocar assim, educava, desenvolvia essas pessoas para que elas ficassem ali dentro. Então, nós ofertamos lazer, inclusão, educação, saúde, assistência, aqui dentro. E aí, quando essas pessoas saíam lá da PAI, e agora? O que eu faço? Né? Tanto quem frequenta quanto as famílias. Então, uma das coisas que nós rompemos foi essa ideia, né, equivocada de inclusão. Porque inclusão é ensinar realmente eles viverem aqui fora. Agora, resumindo o que a Jana falou, um dos maiores desafios que eu, Daisy, enquanto pessoa, enquanto profissional, vejo, em 3 esferas. A primeira, a esfera pessoal, que é da própria família. Sim. É a falta de acreditar nessas pessoas. Primeira coisa, é a família. Então, existem muitos pais de pessoas com deficiências que não acreditam na capacidade de seus filhos, que já rotulam, criam, educam e, vamos colocar assim, estipulam uma crença de não ser capaz de realizar ou de viver em sociedade. Então, essa é a primeira. A segunda é a do poder público. O poder público, ele não olha ainda, não estou generalizando, mas em grande, vamos colocar assim, na maior parte, ele não cria uma cidade ou não pensa em situações ou em projetos ou em instituições ou em prédios públicos, nada disso, para a pessoa com deficiência, né? Sim. Assim, são situações assim mínimas em que você vê municípios que têm ali um profissional intérprete de Libras, um acesso, sabe, um local em que seja preparado para receber essas pessoas. Então, é algo assim que talvez as pessoas precisem sentir o que é ser deficiente para depois pensar em criar algo, né? Vamos pensar assim. Hoje, tudo que eu faço, assim, vou fazer algum evento, alguma coisa, eu olho, o lugar tem acesso? Porque vai que vem alguém, como é que entra? Eu olho, porque eu estou vivendo essa realidade, né? Até uma coisa que, enquanto você estava falando, me recordou, vocês já estão faz bastante tempo na PAI, né? Sim. Mas antes de a PAI entrar no mundo de vocês já sabiam dessa data? Não, eu não. Porque, enquanto vocês falavam, tem uma coisa que eu sinto bastante falta, porque eu mesmo ouvi a primeira vez esse termo em 2019. E quando você fala que foi feito em 86, é um tempo muito longo. 82 ainda. 82? Perdão. Então, assim,
Eu acho que às vezes falta muito você compartilhar mais disso, entendeu? Teve até um evento na escola, enquanto eu estudava ainda, que colocava você em algumas situações simulando alguma deficiência. Qual escola? Foi no Maria, a gente teve Maria? uma vez. Que era, tipo, como se você tivesse problema de visão, era um óculos que não tinha Aham, quase nada de visão, entendeu? aham, Aí um que era com uma venda, que era pra você só pelo toque, entendeu? uhum. Algumas partes sim pra introduzir um pouco mais esse mundo, porque lá tinha 3 estudantes que Que tinham tinham, né, deficiência, algum tipo de entendeu? deficiência. Então fez isso pra incluí-los mais ainda, entendeu? Uhum. E isso eu acho que no geral falta muito, né? A pessoa ter esse acolhimento maior, entendeu? Experienciar um pouquinho que são pessoas como nós, só que com algumas limitações que nós não temos, assim como nós temos limitações em outras áreas. Exato. Até pegando um adendo aí, ao que o Pedro falou, nós tivemos ali, né, a Semana, né, Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, né? Isso. E nós tivemos essa experiência, né, essa vivência com o pessoal ali da Escola de Comércio, onde foi uma sala, né, um 8º ano, e eles vivenciaram também, né, as diversas deficiências. Então, teve essa questão também da deficiência visual, teve essa questão dos cadeirantes, e nós trouxemos uma reflexão a eles, né, para que eles pudessem, né, transmitir aos demais um olhar, né, mais sensível para essa população que também tem o direito de ir e vir e que muitas vezes, né, são impedidos, né, por conta da gestão pública, por falta de acesso, né, eu quase não ando muito aqui em Orlândia, mas em Morro Agudo eu tenho andado bastante. Então, assim, às vezes não tem um acesso, uma rampa de acesso para uma lanchonete, uma rampa de acesso para uma sorveteria, né? Então, falta essa consciência, e já é lei, né? Já. Deveria A estar. minha avó, ela era cadeirante até quando ela faleceu e a gente enfrentava muito essa dificuldade para levá-la nos lugares. E muitas das vezes, pegava na cadeira assim e levantava ela para passar a escada, entendeu? E muitas pessoas você consegue ver que até olhava com um olhar tipo, Nossa. como assim? Você tá trazendo ela aqui, entendeu? Aham. E às vezes a gente não, eu acho que nem cabe julgar esse olhar porque é muita falta de conhecimento, é muito a ignorância, porque se você é criado num ambiente onde aquilo nunca Bem foi trabalhado, apresentado, falado, né? é algo totalmente distinto, entendeu? É como se você nunca tivesse visto aquilo, então aquilo pra você não faz sentido, entendeu? É algo fora do seu normal, fora do seu padrão, como a gente estava comentando antes. Sim. E que nem como eu tive essa experiência com a minha avó, eu sabia essas dores, entendeu? Pra subir uma calçada, toda hora tinha que puxá-la com mais força, entendeu? E fora que isso desgasta muito a pessoa, né? Quem Graças. cuida, né? Por isso, quem cuida, quem é levado. E principalmente, acho que é interessante isso, você colocar isso, porque a partir do momento em que a pessoa vai ficando idosa, que ela vai entrando aí na terceira idade, ela vai ficando tendenciosa a não querer dar trabalho. Né? Então, assim, eu converso com muita pessoa idosa. Não precisa, porque eu não quero dar trabalho. A pessoa com deficiência é a mesma coisa. Ela chega em determinada fase, dependendo do seu nível cognitivo, ela não quer dar trabalho. Então, ela vai rejeitar muita coisa para não ter que te dar trabalho. Principalmente quando precisar de apoio, de ajuda, né, de uma forma um pouco mais constante. E é importante também colocar, né, talvez assim, para a gente refletir com quem está nos ouvindo. Quais são, né, as políticas públicas para a pessoa idosa deficiente? Sim. Porque se você parar para pensar, né, Érica, uma pessoa normal, ela casa, tem filhos, normalmente os filhos cuidam. Uma pessoa com deficiência, nem sempre. Exato. Às vezes ela é sozinha. Então, ela não tem filho, ela não tem família. E quando ela envelhece, o que acontece? Onde é que ela fica? Para onde ela vai? E não tem, né? Hoje a gente não tem nós não temos políticas públicas, nós não temos algo que se discuta o futuro ou é a necessidade dessas pessoas. Não está tão longe. E é uma questão também muito preocupante, né? Que até entra também depois no projeto que
vocês têm hoje na PAI, eu acho que é muito importante a gente falar. Sobre, que é realmente o preconceito familiar, né, em relação a essa criança, a esse adolescente, jovem, o jovem adulto, né, o idoso. Porque, por exemplo, às vezes cria também numa redoma e não consegue entender que talvez você não vai estar na vida daquele para sempre. Não. Falando um pouquinho mais sobre esse projeto que vocês desenvolvem ali na PAI, né? Chama Eu Sou Capaz. Isso. Como que é esse projeto? Fala um pouquinho pra gente. Olha, é um projeto lindo. Nós estamos muito felizes, né, Jana? Realizadas. Realizadas, porque nós temos, assim, sentido em duas pessoas, né, dois integrantes que foram, como é que fala? Inseridos no mercado de trabalho, eles foram contratados. O resultado desse nosso esforço aí para que esse programa vá para frente. O programa nada mais é do que nós capacitarmos as pessoas que estão interessadas, né, essas pessoas com deficiência, que estão interessadas a entrar no mercado de trabalho, capacitando como? Nós desenvolvemos grupos com eles, vamos colocar, trabalhando todas as habilidades deles, todos os pontos a melhorar, mostrando para eles qual é a realidade do mercado de trabalho, em quesito de pontualidade, frequência, como funciona, vivenciando isso mesmo. Então, a gente até brincou com todos eles que o primeiro emprego deles está sendo ali na PAI. A pontualidade nos grupos, a frequência, a vestimenta, a autoimagem, a imagem pessoal, a forma de tudo, né? Então, eles já começaram ali, já estão se sentindo empregados já. Falei, vocês precisam se sentir. Então, é muito bom, é muito gratificante ver tudo isso acontecendo com eles, né? E hoje no grupo tem quantos? Hoje eles estão inseridos? em 12. Olha só. E como é que está sendo a adesão das empresas daqui à região com esse Olha, projeto? graças a Deus, nós já tivemos duas empresas parceiras já, né, as primeiras aí que aderiram a esse programa. E tem sido assim, para nós, tem sido assim, maravilhoso a forma com que está acontecendo, né? Exemplo, o aluno, ele é empregado. E aí, quando acontece alguma situação em que a empresa não consegue lidar, olha, não está acontecendo isso, a gente não está conseguindo, de repente, que ele entenda isso, a PAI está ali para explicar para esse usuário, para esse empregado, né? Vamos colocar assim. E aí, normalmente, nós fazemos reuniões nos locais, nós passamos para visitar, para ver a frequência, como que está acontecendo. Nós explicamos, olha, agora você vai entrar em férias, explicamos o que é uma férias, o que é 13º, tudo isso que na prática, né, para eles isso não acontece. E até nós tivemos uma experiência, né, Jana, esses dias, nós fomos visitar e nós perguntamos para ele, como que você tem se sentido, né, depois que você foi empregado? O que mudou na sua vida? Ah, muita coisa. Não foi tão espontâneo. As pessoas olham para mim agora. Olha só. A minha mãe me trata diferente, até o meu irmão, até a minha cunhada. Olha né, ele isso. brincou. E, mas como diferente? Não sei, eles conversam mais comigo, eles acreditam mais em mim, sabe? A minha mãe acredita mais em mim. Esses dias eu fui até lá não sei onde sozinho, ele brincou que foi em um lugar. Você não ia? Não, eu não ia sozinho. Eu não sabia nem onde era esse lugar, né? Então, assim, coisa simples. Olha só. Que Simples, fazem toda a diferença. toda a diferença. E aproveitando só o que você comentou aí sobre a família, né? Sobre essa fala desse usuário, como que é a adesão das famílias com esse projeto? Quer falar um pouquinho, Jana? Uhum. Bom, de imediato, assim, eles não acreditavam muito, não. Então, a gente tinha que, né, desde ir reuniões e mostrando para eles. É a primeira barreira. Nós passamos Foi. por 2 momentos, né, Jana? Uhum. O primeiro em que nós insistíamos e essas famílias, muitas delas tinham um grande receio, um grande distanciamento em não aderir, em não querer que seus filhos fossem empregados, para que muitas vezes não houvesse a perca do benefício, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. E até porque muitas lutaram anos para conseguir esse benefício e depois eles ficaram com medo de perder, caso o emprego não dê certo. Então, nós entendíamos. Depois houve um momento em que houve uma mudança aí na legislação e muitos perderam o benefício. Então, foi uma deixa aí que nós conseguimos empregar e fazer com que muitos desses estivessem nesses programas, né, nesse grupo,
participando e sendo capacitados para entrar no mercado de trabalho. Então, nós usamos de uma situação ruim, né, não tão boa, para poder fazer com que eles entendessem que agora é a sua hora, né? Vamos pegar com tudo para que você consiga seu primeiro emprego agora. E tem dado muito certo, né, Jana? E como a PAI não tinha inserido ninguém até então muitos não queriam participar. Então, assim, a nossa grande dificuldade também era mostrar para eles, porque quando você falava, o que você quer ser? É médico. Era uma realidade que às vezes não convém, né? Então, nós mostramos um pouco pra distante, eles. né? Assim. E aí, depois que nós conseguimos conhecer os usuários serem inseridos, então despertou o interesse dos outros. Olha, se meu amigo consegue, por que eu não? Exatamente. E aí a gente aumentou, hoje estamos com 12. Isso era até uma coisa que eu ia perguntar, porque tem a barreira das empresas, da família, mas também da própria pessoa querer não participar. Acreditar. Isso. Não acreditar por viver num contexto onde ninguém acredita. Isso. Isso. Isso é legal você ter tocado nesse ponto, né? Porque uma das coisas que aconteciam muito, e que mudou a minha percepção depois que eu me tornei mãe, é quando nós íamos lá e falavam, olha, vamos lá, seu filho tem todo o potencial para entrar, para trabalhar e não sei o quê, né? E a gente tinha muito essa fala com algumas mães. E algumas falavam, não quero. Não quero porque eu não quero. Ele não vai conseguir, ele vai ficar lá uma semana, vai perder o emprego, vai perder o benefício, e o que eu faço? E aí nós ficávamos assim, nossa, como assim, né? Meu Deus, uma oportunidade dessa, né? E hoje eu entendo um pouco essas mães, sabe? Só colocando aqui, por quê? Pessoas que nascem com deficiência, elas criam um estilo de vida. De muitas vezes, não generalizando, tá? Na grande maioria. De muitas vezes, viver um contexto onde elas são excluídas, elas são invisíveis, elas são negligenciadas durante toda uma vida. As pessoas olham com, nossa, o que tá fazendo aqui? É deficiente. Ai, meu Deus, será que vai me bater? Será que vai me morder? Essa é a realidade. Então, essas mães... Triste. É triste. Entendeu? E até eles próprios, né? Porque às vezes a gente falava assim, olha, o que você quer fazer? Que cor que você gosta? Ai, tia, eu não sei. Vê você. Então, eles não tinham identidade. Não. Eles não se enxergavam, porque todo mundo resolvia pra eles, decidia por eles não tinham voz. A superproteção muitas vezes acontecia e tirava essa identidade. E aí, essas mães, elas falavam isso, nós ficávamos assim, nossa, gente, mas meu Deus, como assim, né? E hoje a gente entende um pouco por quê? Porque essas famílias, elas passaram por isso durante toda a sua vida. Sim. E aí é muito fácil, de repente, uma menininha aí chegar e falar assim, olha, vamos colocar seu filho lá que vai dar tudo certo. E todas as marcas, e todas as crenças, e tudo aquilo que elas vivenciaram e viveram no quesito de evitar a dor do seu filho, de não conseguir, para que ele não seja, vamos colocar assim, ridicularizado, sofrer bullying, para que ele não seja assim excluído de fato. Sim. Tudo isso aconteceu com essa mãe, então ela precisa ser entendida nesse ponto, né? Olha, não, teu filho não vai acontecer isso, porque nós estamos lá para evitar essa e essa situação. Olha, essa empresa, ela é parceira nossa, então a gente em algum momento vai estar lá capacitando essas pessoas, mostrando esse olhar que muitas vezes não é culpa das outras pessoas, mas elas não tiveram a oportunidade de pensar e refletir sobre isso. Que nós não somos diferentes, que nós não somos diferentes no quesito de ser mais que alguém. Nós somos, tecnicamente, nós estamos no mesmo padrão, só que cada um com a sua limitação, cada um com a sua diferença. Né? Então, assim, isso é uma coisa que nós não fazíamos, mas que hoje a gente olha para essa mãe, para essas famílias, e não julgamos mais, mas nós entendemos que existe ali algo para ser dividido, né, para ser acolhido, mexido, né, vamos pensar assim, e ser conduzido assim de uma forma, eu te entendo, mas vamos junto a partir daqui, sabe? Isso é muito importante. Deise, e hoje tem 2 inseridos. Dois inseridos. Vocês já tiveram uma reunião com essas famílias para colher algum feedback, assim, do que elas estão sentindo, né, com eles inseridos no mercado de trabalho? Ainda não, né, Jana? Nós não tivemos a reunião de início mesmo. Nós não todo o tivemos, processo. Até porque foi assim, né? Um foi inserido agora no início do ano, né? Foi. E o outro agora no meio do ano, não foi? Então,
nós não tivemos ainda esse momento com a família, somente Só com com a eles e com a empresa. Aham. Mas provavelmente aí até o final do Uhum. ano a gente fecha aí o ano, O né? Vamos ano. colocar até para prestar devolutiva, contas de né? tudo isso, né? Para abrir novas parcerias. Certeza que a gente vai fazer isso sim. A Nova quer isso aí já. Não, Pode e deixar. provavelmente, né, diante do feedback de um dos que estão inseridos, Uhum. também será algo muito positivo, Sim. Sim. né? E talvez até a própria família vai trazer, nossa, hoje eu consigo ver ele de uma forma diferente. Não, perfeito. Não, ele até conseguiu com o salário dele uma bicicleta. Ele adquiriu, Olha só. né? Uma bicicleta, então ele vai trabalhar de bicicleta, uma coisa que a mãe também não deixava. Olha só. Então, olha como que fez a diferença na vida dele. Exato, não só na dele, mas da família toda, né? De Exatamente. conseguir falar assim, E ele nossa. todo contente, contando pra gente, conseguiu a bicicleta. E a própria família muda esse olhar, nossa, meu Muda. filho é capaz. E a responsabilidade de Exato. horários, né? E tudo mais. Muda todo um contexto. Mudando só um pouquinho o assunto, mas que tem tudo a ver também, uma coisa assim que eu vejo bastante é quando você adquire um novo conhecimento, esse conhecimento ele te ajuda em diversas áreas, diversos âmbitos. E como já perguntei anteriormente, se vocês conheciam essa data, se vocês já tinham tido algum contato com isso antes de entrar na PAI, vocês me responderam que não. Não. O que mudou na visão de vocês, não apenas com as pessoas que têm deficiência, mas nas outras pessoas também, após conhecer toda essa iniciativa? Nossa, pergunta Muito forte bom. essa, né, Pedro? Porque na minha vida mudou, assim, muita coisa. Eu mudei. Acho que até o olhar do próximo, né? De como você lidar, às vezes, com a dificuldade de alguém. Sim. Não, eu mudei, assim, total. Eu não reclamo mais. Na verdade, eu só agradeço hoje. Eu não penso mais eu não penso em mais nada em que eu não consiga enxergar espaços em que possa comportar todo mundo. Eu vou me casar agora, daqui 2 semanas, e a primeira coisa que eu olhei era se o salão tá acessível. E aí tinha um lugar que nós íamos fazer a cerimônia, eu falei, mas aqui não entra cadeirante. E eu nem sei se vai vir cadeirante, né? Se tem alguém cadeirante. Mas eu falei, olha, mas não, aqui não vai dar porque vai ficar constrangedor uma pessoa passar aqui. Então a minha vida mudou, assim, nossa, em vários sentidos, depois que eu entrei na PAI. E principalmente, uma das coisas que foi, assim, marcantes pra mim, é porque quando eu entrei na PAI, eu entendi o quanto é maravilhoso ser eu mesma. Eu tenho a liberdade de ser eu mesma lá dentro, sabe? Até me arrepia aqui. Não, isso é verdade. E eu me lembro que esse dia aconteceu, quando eu tive, assim, essa certeza. Um dia, eu e uma outra profissional, nós pegamos 3, 4 usuários e nós fomos... Isso, assim, fora da PAI, tá? Não sei nem dizer. Então, assim, nós pegamos eles pra pegar comer lanche, porque eles nunca tinham ido comer lanche. Aí nós falamos, não, vamos levar eles pra comer lanche. E aí nós fomos, e aí chegou lá, tinha uma usuária que ela tinha um probleminha na mão. E ela não conseguia comer o lanche certo. E aí ela tava receosa de comer o lanche, né? E eu adoro comer lanche sem limpar com o guardanapo. Sabe comer lanche assim? Com a boca tudo bagunçada. Eu adoro fazer isso. Só que você não pode ficar fazendo isso numa Sim. mesa, né? Senão fica lá, né? Toda cheia da etiqueta. E aí eu me lembro que esse dia eu falei, nossa, eu vou comer lanche do jeito que eu quero hoje. E aí eu comi, e ela viu eu comer assim, eu falei, come seu lanche, devora esse lanche, não fica preocupada, não. E ela olhou eu comer, sabe, a maionese caindo aqui. E aí ela começou a comer o lanche, assim, e ela abriu um sorriso, assim, e eu fiquei tão feliz de ver ela comendo, porque ela pegava do jeito que dava, né? E aí eu peguei o guardanapo, assim, pra ela poder ir adaptando aquilo, e passei, assim, falei, limpa do jeito que dá aí. E ela pegou e limpou e comeu. E aquele dia eu senti uma satisfação tão grande. Falei, nossa, como que é bom ser amada, ser querida, ser respeitada pelo que você é. Exatamente. E aí, desde aquele dia, depois, assim, eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma, sabe? Eu comecei a ver que nós somos todos diferentes. E nós precisamos ser respeitados por isso. Eu preciso respeitar as pessoas dentro das suas limitações. Assim como eu tenho limitações. Sim. Isso aí que você falou é justamente o ponto que eu queria chegar. Porque essa é uma iniciativa que não muda apenas para quem
participa desse grupo. Uhum. Muda no contexto geral. Geral. Que nem eu sou uma pessoa consideradamente normal em diversos aspectos, mas eu tenho um problema de respiração que às vezes começa a fazer barulho. Perfeito. E muitas das vezes eu paro de respirar para não fazer barulho. Olha, Não porque me incomoda, mas porque incomoda quem ouve. Entendeu? Então, essa inclusão não é só de pessoas que têm deficiência de perfeito, usuários. Pedro. É no contexto geral. Contexto geral. E assim, as pessoas não enxergam isso. Por não saber mais profundamente do que se trata. Exatamente. Então, assim, a ignorância entra muito forte nesse quesito. E aí tem pessoas que vivem, né, uma vida toda tentando ser igual ou se comparar ou se adequar a um padrão que não existe. Não existe um padrão que todo mundo é de um jeito. Não tem como, Não. né? É assim, é Impossível. impossível isso acontecer. E eu vejo pessoas sofrendo, né? Eu acho que até o Setembro Verde vem ligado com o Setembro Amarelo justamente por isso. Porque um dos maiores índices de suicídio é a questão da comparação. Você se comparar, você entra num estágio de depressão, Sim. porque você não consegue atingir esse padrão de vida, esse padrão de corpo, de comportamento, porque ninguém é igual, né? Enfim, isso é muito legal a gente falar, porque eu vejo pessoas sofrendo por isso. E muito, Sofrendo, né? assim, fazendo plástica, pessoas que não conseguem envelhecer com felicidade, adolescentes que se trancam, se mutilam, vive sabe, porque não conseguem chegar nesse padrão do que é ser normal. E não é ser normal. O que é ser normal pra você, Pedro? Pra você, Érica? Não tem, Não né? tem, Cada um não tem tem. a sua forma de enxergar. Exatamente. E essa questão que você pontuou aí, Daisy, é muito interessante e muito importante, né, da gente deixar de reflexão para o pessoal, que a base é o respeito, né? Se cada um conseguisse se respeitar e conseguir respeitar o outro, certamente estaríamos numa sociedade muito melhor. Muito. Conseguir olhar o outro com empatia e conseguir se olhar com empatia, né? Eu tenho uma paciente e um questionamento que eu fiz com ela, porque ela se autoagride, se auto-menospreza, né? Se desvaloriza. Falei assim, você conseguiria reproduzir isso para uma outra pessoa? Para o seu próximo? Você conseguiria fazer tudo isso que você faz com você? Comigo? Ela, não. Falei, por que você continua fazendo com você? Falei, não precisa comparar. E essa questão da comparação é absurda. E é o maior índice que está tendo de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes. É a comparação. É uma judiação, né? Infelizmente. E a Daisy falou o que mudou na sua vida. Na minha vida mudou bastante coisa. Bastante. Eu tenho 2 filhos hoje. A nossa preocupação maior é de como que eu vou poder ensiná-los, né? E o Heitor eu levo na PAI desde sempre, desde pequeno. Então ali ele já consegue ficar com os outros, né? Desde participar das festinhas e tudo mais. Então eu vi o tanto que impactou a minha vida, como eu tenho uma visão diferente hoje. Eu tenho o meu pai, que há 25 anos atrás ele se acidentou na Morlan. Ele era praticamente normal, depois ele perdeu um membro, perdeu a mão. Tivemos que readaptar todo esse processo para ele. Eu acho que isso foi dali que despertou a vontade de eu trabalhar, né, com crianças, né? Aí depois que eu frequentei a PAI, aí que, né, abrochou mais, né? Então impactou em vários aspectos, tanto pessoal, eu já consigo ter um olhar para o meu pai diferente. Olha, vamos lá, você vai conseguir, isso foi uma fatalidade. Tento ensinar os meus filhos a respeitar o próximo. Então, me mudou bastante nesse aspecto, que hoje eu consigo falar, consigo ensinar que todos nós somos iguais, independente de tudo, né? Com certeza. Aliás, já não falando agora, acho que é importante também falar sobre isso. Existem deficiências que são severas. Então, tem pessoas que vivem, assim, 100% em função da sua mãe ou do seu cuidador. Isso é muito importante a gente colocar, porque a gente fica falando de um deficiente que tem uma deficiência funcional. Sim.
Mas é importante a gente colocar aqueles que não têm nenhum tipo de funcionalidade. Essa mãe, essa pessoa, ela fica totalmente dependente a vida toda. E quando existe um avanço, se a pessoa tá lá, ela não fala, ela não anda, não se mexe, não come sozinha, não faz nada sozinha. Quando essa pessoa ela começa a entender, ela começa a falar qualquer tipo de som, fazer qualquer tipo de movimento que seja direcionado, aquilo para aquela família, para aquela mãe, é um avanço significativo, assim como um filho está dando seus primeiros passos. Sim. E eu vejo, às vezes, eu era uma dessas pessoas que, às vezes, tinha um olhar de julgamento, muitas vezes, para essas pessoas, para essas mães, para essas famílias. Porque nós não paramos para olhar a vida do outro e entender o que é importante para ele. Sim. E aí eu já vi algumas pessoas falarem assim, mas fulano não vai andar, mas fulano não vai isso. Isso não compete a nós, sabe? E é importante a gente olhar para essas pessoas e entender que existem pessoas que cuidam de pessoas com deficiência 24 horas por dia, 365 dias no ano. Sem descanso, sem saber que esse filho vai casar, ter filhos e seguir o fluxo normal da vida. Então é muito importante a gente também olhar para essas pessoas como pessoas. Sim. E entendendo que elas têm outras necessidades diferentes da nossa. Porque aí, uma vez eu vi num casamento, eu nunca esqueço desse dia, uma pessoa falando, olha lá, deixou o filho em casa para estar aqui festando. Como se essa pessoa não tivesse direito de fazer isso. Não tivesse direito de ter o seu momento. Sim. E lá na PAI, uma das coisas que nós estamos, assim, até por questão humana mesmo, é entender, olha, essa mãe, ela precisa de um momento. Ela precisa de um descanso. Ela precisa de um tempo para olhar para ela. Para, assim, não perder a identidade dela. Porque ela é mãe, mas ela também é mulher, ela também é esposa, ela também é profissional, sabe? Então, eu falo que o Setembro Verde, ele não é só um mês que fala de uma forma generalista da luta da pessoa, né, com deficiência. Mas é um mês que vem trazer um aprofundamento mais humano no que é ser deficiente. O que um deficiente precisa? O deficiente não é sozinho. O que as pessoas que cuidam desses deficientes precisam? Hoje, Orlândia, ela não tem uma rede de apoio à pessoa com deficiência, né, assim, a nível municipal. E a nossa conversa, né, em parceria com o município para 2023, é para que tenha essa rede de apoio, né? Sim. Porque as pessoas não podem se sentir sozinhas. Não dá para você não ter onde procurar ajuda, sabe? E você só procura ajuda para quem vive a tua dor, para quem sabe o que você está sentindo. É diferente você ir num médico, vamos colocar assim, plantonista, e falar de alguma coisa que é específico, né? Então, eu falo assim que o Setembro Verde, ele vem assim para realmente assim, o que mais ninguém está enxergando? O que existe que ninguém enxerga? Sabe, o que acontece aí nos bastidores que ninguém tá vendo? Sabe, conta e vamos mostrar que essa realidade é assim que funciona. Sim. Vamos mostrar isso, sabe? Hoje eu vejo dessa forma, sabe? Sim. E é que nem o Pedro falou, né? Eu também não tinha conhecimento da data, até estar inserida também na APAE. E seria de suma importância, né? Levar isso para as escolas, né? Essa temática para a escola, para debater com os alunos, né? Essa nova geração, que será a geração do amanhã ali, levar, né, para os órgãos públicos ali, para que tenha realmente uma rede de apoio, que eu acho que seria muito importante, né, para mudar esse olhar realmente, não só para uma pessoa com deficiência, mas também para as famílias. Exatamente. Né? Porque as famílias também... para os pequenos. Porque eu lembro, assim, de coisas que me marcaram quando eu tava no Fundamental 1, que eu levo pra vida até hoje. Como não jogar o lixo pela janela do carro. Uma coisa tão simples que todo mundo faz. Mas eu ouvi muito quando eu era pequenininho
e hoje eu não faço de nenhum. E Porque quando você fazem vai. do meu lado, de vez em quando até brigo. Ah, eu também, eu lembro do Proerd. Vocês, né? Né? Não, drogas não. E foi, acho que eu tava lá no Iracema na época. É verdade, eu concordo. Sim, Fica são marcado, essas né? coisinhas que a criança não entende. Entende Entende, sim, sim. e leva pra vida. Pra Leva vida. pra vida. Entende? Deise, aproveitando, vocês também têm os defensores lá na PAI, né? Temos. Isso mesmo. Inclusive, agora, esse mês, nós temos as eleições, né? Porque, para quem Isso. não sabe, a APAI é uma entidade privada, sem fins lucrativos, e que, vamos colocar assim, muda a direção, né, de 3 em 3 anos. Então, esse ano termina a gestão da Edna, que é a atual presidente, e entra uma nova gestão agora, que é o próximo presidente é o André Parreira. Então, automaticamente, já muda o autodefensor também, que é um casal com 2 suplentes, que são escolhidos para poder ser a voz dos alunos. Então, esses alunos que são autodefensores, eles participam das tomadas de decisão da instituição. Eles fazem reunião junto com a diretoria. Olha só que bacana. Eles têm os grupos deles semanais. Então, muita coisa que nós fizemos na PAI foi porque eles pediram. Então, eles pediram. Deles. Eles pediram várias coisas, a pintura, a melhoria das salas. Eles pediram o ônibus com ar-condicionado, né? Tem mais coisa que eles pediram. Mas eles pediram uma pracinha com equipamentos para eles fazerem academia ao ar livre. Também eles pediram, nós não conseguimos ainda, tá em processo. Mas então, eles levam as reivindicações deles, a partir desses grupos, para nós lá da diretoria. Então, é um grupo onde eles são a voz dos demais. Então, agora vai ter dia 14, Dia né? 14. Dia 14 as eleições. Então, alguns já se candidataram, vão ser votar, vai ter urnas, santinho, tem tudo uma certinho. eleição mesmo. Então, eles são votados, são escolhidos, e depois eles são empossados. Olha só. Então, Tem eles a faixa e têm tudo faixa e mais. tudo, né? É legal se Que dar bacana. voz mesmo, né? Exatamente. Muito bacana. Dar voz, porque é uma coisa que nós tínhamos também lá na PAI, né, que nós não fazíamos. Nós escolhíamos o que eles faziam. Nós falávamos o que eles iam fazer. Né? Hoje nós perguntamos o que vocês querem fazer. Vamos entender, então, o que vocês querem, se vocês não sabem, né? Olha só. Eu vejo isso. É um assunto um pouco paralelo, mas que se encaixa muito na igreja, em grupos da igreja. Quando a liderança decide por si só e só passa, vamos fazer isso, o pessoal fica muito mais desmotivado do que o que vocês querem fazer. Que nem assim, a gente tinha muito, que cantor você quer trazer pro congresso? Aí o pessoal, Anderson Freire, não sei o quê, 10 mil, 12 mil, que é loucura, mas vocês querem? Vamos fazer então. Isso. E não é tá Então, fora não, viu, Pedro? Não. Vamos buscar fazer isso acontecer, trabalhando junto e tudo mais. Mas não tá fora o que você diz, porque a grande verdade é que é a pergunta que nós sempre fazemos hoje. Nós estamos fazendo pra quem? Pra mim? Pra instituição ou pra eles? O objetivo disso é o quê? É uma realização pessoal sua, profissional, institucional, ou para melhorar a vida deles? Então, essa é a pergunta que nós fazemos. Tá fazendo isso porque esse não que você tá dando é porque você não quer magoar ou porque você quer ensinar eles que o não existe e tem que saber respeitar? É isso que a gente fala, né? Porque lá na PAI tinha tinha um olhar muito assim, infantilizado, às vezes, de tratar o usuário. Então, não pode falar não. Não tem que falar não, sim. Eles têm que entender que o não existe. E existe pra caramba. Exemplo, às vezes real. nós íamos fazer alguns passeios e aí, vamos levar, exemplo, no Parque do Gurilão, que tem o dia da acessibilidade, né? Então você leva os pequenos. Mas e os grandes? Vão ficar chateados. Não! Eles têm que entender que não cabe eles no Parque do Gurilão. Então eles vão fazer alguma outra coisa no shopping. Tem que mostrar que aquilo é para aquilo. E aquilo lá serve para os adultos, entende? Então a gente está assim, começando realmente a mostrar a vida real, sabe? A vida do jeito que ela é. Não, sem fantasiar, sem ficar assim, mascarando as coisas. Porque eles precisam entender isso, né? E hoje eles já compreendem bastante coisa. Muita. E muito importante, né, pra eles. É um ganho absurdo. E hoje eles né? entendem até as decisões dos pais, Exatamente. né? Por conta dessa Exatamente. rotina. Até aproveitando esse gancho,
tem algumas pessoas que possuem uma deficiência menor, né? E acabam que vai pra escola normalmente. Tipo, já tive amigos que estudaram que tinham deficiência na mão, faltava um dedo, uma coisa ou outra. Sim, que são deficiências que não te impedem de estar incluído totalmente no meio da sociedade. Só que eu já tive experiência com 5 pessoas ao longo que eu estava estudando. Eu vi alguns pais negligenciando demais. Tipo assim, trata tão como se não houvesse nada, que a pessoa às vezes precisaria de um certo auxílio e não tem. É tão pequeno que não tem problema, então você se vira. E já outros pegando isso, fazendo como se fosse a maior coisa no mundo e ficava mudando de escola pra proteger quando ouvia um bullying, alguma coisa do tipo. Pai, o que aconselharia para esses pais que têm uma criança que pode estar na escola normalmente para lidar de uma maneira melhor? Entendi. Dependendo da deficiência, Isso. né? Olha, Pedro, é muito importante que os pais entendam, primeiramente, que eles são pessoas e que o filho tem alguma limitação. Então, que seja intelectual ou só física, que tem. E é importante eles serem realistas. O que essa limitação do filho vai trazer de impedimentos para ele na vida prática? Na vida, vamos colocar assim, em todos os sentidos, na escola. Ser práticos mesmo. Olha, você não tem um dedo, vai te acontecer isso, vai te acontecer... É treinar esse filho para a vida, sabe? Mostrar dizer os que obstáculos que ele pode enfrentar. que vai acontecer, vão rir de você, mas quem ri de você, filho, não se preocupe. Não se preocupe, porque assim, você tem, na verdade, que ter compaixão dessa pessoa. Sabe? Olha, não, tem uma deficiência intelectual, então buscar a rede de apoio. Quem é que pode ali nesse contexto ajudar o meu filho? Ajudar no sentido assim, quando ele estiver perdido, adaptar o espaço, buscar assim, eu falo que é sempre aceitar. Você precisa aceitar que o teu filho tem esse problema, tem essa situação, tem essa limitação, e você vai trabalhar dentro do que ele tem. Então, assim, não tem muito o que fazer. A pessoa só precisa ser humilde e aceitar a situação. Porque se você ficar assim, não, porque não vai acontecer isso, porque essa situação não vai, entendeu? Ele tem que aprender que existem pessoas maldosas, sim, mas que existem pessoas ótimas, pessoas maravilhosas, que vão acolher, que vão apoiar também. E é para essas pessoas que tem que se achegar, que tem que se apoiar, sabe? Que quando fizerem isso para ele, que não pode deixar isso acontecer, que ele tem que ir lá falar com o diretor, falar com o professor, que ele tem que dizer que não pode acontecer isso, sabe? Que ele tem apoio. Então, assim, o que eu diria para esses pais é, olha, aceite e entenda qual é a limitação do seu filho. E tente ajudar ele mostrando qual é a realidade das coisas. Se ele tiver que chorar, chora. Se tiver que sofrer, deixa ele sofrer, mas ensina para ele a lidar com tudo isso, sabe? Isso serve para pessoas com deficiências ou não, sabe? Com limitações, com deficiências, para tudo, né? Eu falo para tudo. Até quando você tava falando, eu lembrei de um amigo meu que ele estudou, assim, grande parte junto comigo. E ele tem glaucoma. Então, assim, a visão dele tá se deteriorando e falou assim, tem uma hora que vai chegar que não vai enxergar mais nada. Só que como eu estudo com ele desde que eu tinha 4, 5 anos, isso é tão normal pra gente, que eu lembro agora todo mundo tava tirando carta, e eu, e aí, você já vai tirar carta, não sei o que tem. E ele, não posso. E tipo assim, eu fui tão no automático, porque como ele vai perder a visão, ele foi proibido de tirar, ele não consegue. Só que pra mim era tão normal, A convivência ele era ali, tão, né? tipo, como eu, que eu já tava esperando ele tirar a carta também, entendeu? Então, assim, essa parte que a gente tinha falado de você incluir desde pequenininho é que dá essa visão. Porque às vezes uma pessoa nem faria essa pergunta, eu fiz na inocência, entendeu? O filho da Jana, o Heitor, tem quantos anos? 5 anos, né? Mas ele devia ter uns 3 nessa época. Uma vez falaram pra ele assim, é que vocês vai naqueles meninos da pai lá, né? Como é que falou, Jana? Aqueles doidinhos lá. Ele falou, não, hein? Não. Ele só tem dificuldade de aprender as coisas. Não é doidinho, não, né? Ele corrigiu. Mas por quê?
Porque vira e mexe o Heitor tá lá. Tá lá com a roupinha do Homem-Aranha dele, nas festinhas. E senta, come com todo mundo. E senta e come, pergunta e conversa e sobe no colo de quem consegue pegar. Aham. Né? Eu falo, e até a Catarina também, que é minha filha, sempre que dá, eu levo ela lá também. Agora não, mas porque ela tá muito pequena. Mas assim, mesmo esquema do Heitor vai ser, porque é ensinar mesmo, E é né? tão natural pra ele conviver ali, porque desde pequeno aquele mundo ali. Porque quando a gente fala assim, ah, você trabalha na PAI, nossa, mas você tem coragem, nossa, você deve apanhar. Nossa, eu não teria coragem, né? É, Nossa, você não deve sei apanhar, lidar, não sei nossa, lidar, viu? deve babar, não sei o quê. Só que quando eles vão visitar, ele vê que a realidade é diferente. Não, Não, então, é amor. Essas são dores que eu mesmo não sabia que vocês sofriam. Ah, sim. muito. É. Imagina, eu não trabalhei num lugar desse. Ah, você tem que ter coragem. É umas falas Tem gente que não às vezes chega lá e aí fica assim, ó. fica com medo. Mas e aí? Eu falo, não, normal. Sério? Eu falei, sério. E aí os meninos chegam e falam, oi, tia, não sei o que, dá beijo. E aí a pessoa já assim, quebra. Sim. Ai, não entendi. Porque eu acho que as pessoas pensam que quem frequenta a PAI vai lá, assim, pra ficar babando num canto pra dar um descanso pra mãe, sabe? Eu acho que as pessoas têm essa visão. Não, porque assim, é importante colocar, quando as pessoas me perguntaram assim, como que você lembra, assim, quando a PAI, o que você pensa, a primeira coisa quando você fala a PAI? Aí eu fechei o olho e falei, ai, primeira coisa que me vinha a PAI na cabeça antes, eu lembrava daquele ônibus branco, escrito a PAI de preto, que ficava andando na rua e tinha uns meninos com a cabeça pra fora que ficavam de banana na mão, né? E uns ficavam dando tchau até virar o quarteirão, né? E era isso que eu lembrava de APA. Então eu lembro que os meus amiguinhos da rua falavam assim: ah lá, vou te dar Gardenal, Sabe, Gardenal era um remédio, acho que da época, né? E era essa lembrança que eu tinha de APA. Então eu acredito, assim, né? Falando assim de forma bem. Que às vezes as pessoas têm essa imagem, acham que a PAI é isso. Infelizmente. Infelizmente. Então, só quando você vai lá ou quando você começa a conviver que você começa a perceber que não tem nada disso, né? Nossa, isso foi há 1000 anos atrás, hoje é outra realidade. No sentido do que faz lá dentro, o comprometimento, quem frequenta, por que frequenta, sabe? E a nossa intenção, né, só pra gente ir finalizando, que eu acho que já tá finalizando já, né? É para que a gente, assim, realmente mostrar que a PAI é uma instituição não só para pessoas coitadinhas, carentes, nada disso. A PAI é um lugar onde vai atender todos os públicos, porque é um lugar para desenvolver pessoas que têm um tipo de deficiência. E apoiar essas famílias, dando luz para elas, naquilo que é escuro, naquilo que está sombrio. Mas é um lugar para todas as pessoas que realmente queiram se desenvolver dentro da reabilitação, da habilitação intelectual, sensorial, psicológica, sabe? Estamos com vários projetos para o ano que vem. Isso, nós estamos com uma reforma linda lá na área da saúde. Vamos iniciar, já iniciamos agora essa semana, né? E enfim, a PAI é uma instituição realmente assim que hoje nosso maior desafio é a quebra de paradigmas mesmo. Sim. Inclusive vocês estavam comentando de uma das usuárias, né, que faz a rotina dela ali, que grava vídeos, né? Isso, a Natália. Uma programação. Você pode falar um pouquinho mais já no A Natália, ela é bem participativa na rede social dela, né? E aí me deu um estralo, assim, tava conversando com a Daisy, porque muitas pessoas às vezes não acreditam que ela faz tanta coisa por ser cadeirante. Aí eu falei, ai, Dê, vamos aproveitar esse mês, né, que é o mês da inclusão, vou chamar a família aqui, será que eles topam gravar o dia a dia dela? Aí eu chamei a mãe, expliquei pra ela, falou, não, super grava, ela adora mostrar, porque ela faz bastante coisas mesmo. Ela tem dificuldade, sim, de se locomover, às vezes a mãe precisa de um apoio, de um carro maior, mas super toparam. E ela falou que já tem vários vídeos gravados, estou super ansiosa para poder ver. E ela tá animadíssima, porque realmente ela tem uma autoestima, né, desde uma alegria invejável de ver. E assim, é um exemplo de você olhar e falar assim, não, se ela pode, eu também posso. Exatamente. Tem uma moça que eu vi, que ela posta bastante, que ela é autista. E ela tá postando bastante no TikTok, nas redes sociais, a rotina dela, e ela tá ficando bem famosa. Tipo assim, mostrar, pessoal, ó, tô indo na academia como vocês vão, entendeu? Isso. Tranquilo. Eu acho que isso, as pessoas começam a ver e, nossa,
Nossa, normal, né? Autista Não. faz isso? Será? Autista pode? Né? Exatamente. E é muito bacana, assim, vocês dar essa voz a eles, né? Uhum. Então, peraí, olha. Você pode mostrar sua rotina, já que vocês viram essa habilidade nela? Isso, ela possa Então, tudo. olha só como que é bacana, né? E gratificante, não só para vocês, Uhum. mas eu imagino que para ela muito mais, Muito. né? De poder, assim, ser ouvida. Não. Né? Ser Inclusive, vista. assim, tem um usuário, né, que começou a cursar agora superior em enfermagem. Olha só. Ela tá cursando superior em enfermagem. E aí nós chegamos, ela pegou acho que 2 DPs. Uhum. Nós chegamos a conversar pra ela, falou, olha, dá pra você não quer de repente fazer um técnico, né, pra depois você se sentir às vezes mais preparado. A gente vai te apoiar aqui, mas tem essa possibilidade aqui também, pra depois você tá um pouquinho mais assim preparado. Não, eu quero fazer o superior. Então tá bom, então nós vamos te apoiar a fazer o superior. Estamos apoiando ela. E aí né? nós, assim, apoiamos no sentido, assim, de estudar, de organizar matérias, sabe? De trazer, às vezes, professores para auxiliar ela em alguma coisa mais específica da enfermagem. Mas ela optou, não, eu quero continuar em enfermagem. E ela Eu tá gosto de cuidar de decidida, pessoas. dedicada, É. né? Então, acho que... Muito bacana. E que bom que vocês dão voz, né? Essas Isso. pessoas que muitas vezes são negligenciadas, São. né? E são pessoas de direito, Com assim certeza. como Como nós. todos nós. Isso mesmo. Né? Uhum. Muito bacana. Se pudéssemos, poderia ficar É. aqui né, o dia todo, a noite toda. Pra finalizar, vamos para nossas perguntinhas finais, né? A gente não explicou pra Janaína das nossas É. perguntinhas finais, mas surpresa, né? Surpresa maravilhosa. Ai, meu Deus. Vou tirar Ó. certo. Nós gostamos sempre de dizer que essas perguntas elas não têm resposta certa. São apenas as visões das pessoas que passam por aqui que vai deixando sua marca. E são 3 perguntas simples. Tá. O que é o amor, o que é família, o que é Deus para você. E nesse caso, que é um tema especial, qual que é a importância de Setembro Verde para você? Vão ser essas 4 perguntinhas. Então, o que é o amor? Vocês decidem quem responde. Começa primeiro. primeiro. Porque a Deise fala melhor. Não, Jana. A oratória da Deise é melhor. Bom, que é amor pra mim? Amor eu acho que é a base de tudo. Porque sem amor você não consegue fazer nada. Você não se dedica, você não faz nada. Então, acima de tudo é o amor. E, consequentemente, do amor vem a minha família, que é um sinônimo de amor, de carinho, de afeto, de rede de apoio, de proteção. É um lugar que eu gosto sempre de estar. Deus, para mim, tem vários propósitos na minha vida que foram surgindo, então ele é tudo, ele sabe de tudo, usou bastante pessoas para mim estarem onde eu estou, uma delas é a Deise, devo muito a ela, então Deus e seus propósitos. Fui mãe recentemente, de novo, então sim, sou super feliz. E o Setembro Verde para mim é um mês, não só o mês em si, mas... Ai, peraí, gente, fugiu. Desculpa. Não, Imagina. não. Tranquilo. Desculpa, não. Deixa eu beber uma aguinha. Bom, Setembro Verde é um mês que faz toda a diferença, tanto na nossa vida quanto na vida dos alunos e usuários, porque é um mês destinado para eles. Então, eles se sentem importantes, eles querem participar de tudo. Então, é um mês que eles têm voz mesmo. É um mês que, para eles, eles esperam o ano inteiro para chegar esse mês, para eles poderem fazer as atividades, para eles poderem participar das nossas reuniões e tudo mais. Que bacana. Pra você, Denise? Tô pensando aqui na Catarina. É difícil, pegou atenção. Não, mas acho que eu já até respondi essa pergunta, né, de uma outra vez que eu vim aqui. Mas hoje, pra mim, Deus é a minha fonte de vida. É o meu respirar. E a cada dia mais. É a minha energia, o meu combustível. É aquilo que me mantém viva. Não só existindo, mas viva. Ele é o que me proporciona o amor. E eu não falei isso da outra vez, mas eu comecei a crer em Deus quando eu comecei a amar. E eu falei que eu, como ser humano, eu seria incapaz de sentir um sentimento daquele. Então, por isso que eu falei que Deus existia. Porque Ele é a fonte de amor. Eu falo que, por mais que hoje a gente fale tantos eu te amos, né? A gente só consegue verdadeiramente amar quando a gente está ligado a Ele.
Porque amar é perdoar. Sim. E perdão não é do ser humano, é dele. Qual que é a outra mesmo? Família. Família é o meu maior patrimônio. Eu não tenho mais tantas metas hoje, sabia? Eu tinha muitas metas profissionais, ainda tem, claro, mas a minha família realmente virou o meu maior patrimônio, a coisa mais importante da minha vida, mais do que até a mim mesma. Eu me dou, eu dedico meu tempo, dedico todo o meu amor e me tornei uma pessoa melhor por ter família. E eu vou falar para vocês solteiras que têm medo de se casarem. Oh, meu Deus. Não tenham medo, é a melhor coisa que tem. Só não pode casar errado, mas casar certo é uma delícia. E o Setembro Verde, para mim, é minha missão de vida. Hoje eu percebo que eu não estou na APAE à toa. Não entrei lá à toa. Não estou onde eu estou à toa. E percebo que toda autoridade, todo cargo de liderança, de gestão é instituído por Deus. Então, hoje eu entendo que é tudo o propósito dele. E talvez seja por isso que eu me sinta tão à vontade, tão feliz, tão plena quando eu estou na companhia dessas pessoas. Não só a nível de usuários, mas a nível de funcionários também. Hoje a APAE é uma segunda família para mim. Então, eu percebo que o Setembro Verde é um mês que só vem para dar aquele ímpeto de é para isso que eu estou aqui, sabe? Faz parte do meu propósito de vida. Que bacana. E é muito notório, assim, o amor que vocês têm pela APAE, né? Isso transparece mesmo no olhar de vocês, na fala de vocês. E tem alguma programação específica? Eu sei que vocês já começaram, né? Sim. Nós Só pra temos, gente né, Jana? finalizar Agora mesmo. nós vamos ter essa publicação agora do dia a dia dessa usuária. Nós teremos agora uma programação com a Unimed no próximo dia 20. A professora de educação física, ela vai fazendo vários vídeos de atividades adaptativas, de sugestões para os Para pais. poder, isso, fazer tanto em de forma casa, geral, aham. né? Nós vamos ter algumas entrevistas nas rádios locais aqui, para falar também um pouquinho sobre o que a gente acabou de comentar aqui, né? Aham. Pra levar essa reflexão para as pessoas. E mostrar que a PAI está de portas abertas, né? E nós teremos também a programação nossa lá da instituição, que vai ser o nosso fechar com eles ali, que é a eleição dos autodefensores e o fechamento das atividades que nós talvez aí faremos uma inauguração, caso dê tempo, né? Da nossa área nova lá, que é a área nova do refeitório e a área da saúde, que nós vamos ter o fechamento desse mês. Fora isso, a gente pretende movimentar as redes sociais com alguns vídeos de TikTok, o Reels lá, né? Feito pelos próprios alunos, com dicas do que é deficiência, o que são algumas coisas relacionadas a assim, tabus, né? Que as pessoas às vezes não conhecem, para dar uma quebrada. E vai ser isso, né, Jana, esse ano. Com as empresas vai ser o de sempre, né? Eles vão mandar sempre uma foto com a camisa verde, que é representando esse mês. Esse ano não vai dar, mas ano que vem nós vamos retomar as palestras nesse mês nas empresas, que é justamente aquela palestra que eu comentei com vocês, do Dia do Amanhã, que é uma palestra que fala sobre o que é ser normal, para chegar naquele conceito de que não existe gente normal, né? Somos todos diferentes. E aí a gente fecha esse mês, né, de 2023. Que bacana. Muito sucesso aí para vocês. Obrigada. Obrigada pelo convite. Dê o Nós que abraço, agradecemos. né, em todos, lá em toda a equipe, De deixar. em todos os usuários. E a gente ficou muito feliz em poder compartilhar um pouco desse momento e poder participar, né? Ai, nós que da agradecemos. programação de vocês aí. A gente ficou muito feliz mesmo e espero que esse vídeo alcance bastante pessoas, né, que tragam aí uma consciência, né, e uma conscientização dessa causa tão importante, né, que precisa ser falada mesmo, precisa ganhar cada vez mais espaço e voz na sociedade. Então, eu queria aqui, em nome de toda a família Fazendo a Diferença Podcast, agradecer vocês mais uma vez pela participação. Obrigada. Nós que agradecemos, viu? Muito obrigada por esse espaço. E gratidão por vocês
fazerem a diferença na vida de tantas pessoas e trazendo assuntos que são tão relevantes. Obrigada. E Obrigado aqui mesmo. as portas estão abertas, né? Ai, obrigada. Quando vocês quiserem vir, pode estar vindo. A gente pode estar indo também, Sim. gravar lá, não tem problema nenhum. E a porta aqui tá sempre aberta para vocês. Com certeza. Obrigada, viu? Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Venham fazer diferença conosco, curtindo, comentando, compartilhando, porque você também pode ser essa diferença. Então, muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.